Bom, Magno, a gente está falando ali da possibilidade de uma delação, né? Tem muitos palpites sobre o que pode vir, ainda não se sabe o que o Vorcaro vai ter de fato a dizer e aprovar. O fato é que, com essas acusações que pesam contra ele, para que uma delação interesse à polícia, o conteúdo precisa ser muito interessante. Então, o que a gente pode esperar a partir daí? Bem, Luísa, você falou muito corretamente. O conteúdo tem que ser muito interessante, né? Tem uma coisa que a gente se acostumou a ver nos últimos anos falando de delação, é que primeiro sai a expectativa da delação, então a gente tem uma espera sobre o que pode vir, há uma certa antecipação de quais podem ser os fatos a serem trazidos, mas em várias vezes a gente tem acompanhado disso tudo uma certa decepção posterior, porque ou a polícia, a justiça entende que não se trouxe informações relevantes ou informações que sejam relevantes a partir da posição no esquema em que a pessoa ocupa, né? A pessoa tem que trazer elementos que façam sentido, ou porque a pessoa, o delator traz uma narrativa, traz uma história e depois não consegue prová-la. Então, eu penso que a gente precisa tratar a perspectiva da delação com certa expectativa, com certa curiosidade, mas também acho que a experiência dos últimos anos pode nos auxiliar em ter uma certa cautela e lembrar que, bem, nem a história do Vorcaro, nem a história que ele contar para a polícia pode ser levada completamente a sério, como a gente fez em outros casos, porque há um risco relativo, mas ainda assim um risco, de que essas acusações, essa delação não venha a ser confirmada e que tudo acabe caindo por terra. Então, em resumo, eu diria que é uma expectativa, mas também uma expectativa cautelosa por saber que uma pessoa numa situação desesperadora, como é o Vorcaro, eu acho que ele não tem muita expectativa de benefício de curto prazo para voltar para casa, então numa situação desesperadora ele pode oferecer o que ele acha que a polícia deseja, mas no final, se ele não conseguir comprovar, nada disso vai servir de nada. Agora, o Felipe Sequeira, a respeito dessa cautela, está dizendo aqui outra delação do fim do mundo e o mundo nunca termina, né? Exatamente porque sempre tem essa expectativa de um conteúdo explosivo e tal, mas é preciso que ele diga e apresente provas, né? Comprove o que ele está dizendo. Agora, tem uma outra informação interessante também, para você comentar, para a gente chamar a Flávia Tavares, que é um bastidor que saiu hoje na coluna da Malu Gaspar, de uma possibilidade do ministro Gilmar Mendes alterar o voto, porque a decisão que manteve, né, a prisão do Vorcaro na segunda turma do STF, ela precisava de maioria, então 3 ministros da segunda turma já votaram, né, só faltava o Gilmar Mendes, os outros eram o Cássio Nunes Marques, o Fux e o Mendonça, né? Então, o Mendonça, Fux e Nunes Marques votaram favoráveis à prisão, né? A manutenção da prisão do Vorcaro. Está faltando o voto do Gilmar Mendes, que pode vir até a semana que vem. Há uma expectativa de um voto divergente, que não deve mudar o resultado, mas também havia ali um burburinho nos bastidores de que ele estaria tentando fazer o Cássio Nunes Marques mudar o voto para que desse um empate e, na condição de um empate, Vorcaro iria para casa. Diante dessa informação que veio à tona agora, isso também ficou muito mais difícil, né? Me parece que sim. Eu acho que a gente precisa lembrar de algumas coisas para o pessoal que nos assiste, é que o plenário virtual, o resultado só é declarado mesmo uma vez que todo mundo votou e o prazo se encerra. E, se não me engano, o prazo se encerra hoje. Então, apesar de termos maioria formada desde a semana passada, se não me engano, na quinta-feira, havia ainda a possibilidade aberta para que os ministros mudassem seus votos. Gilmar Mendes não votou. O que se falava na semana anterior é que havia uma possibilidade de ter um empate 2-2, com o Cássio votando junto com o Gilmar. Na semana passada, o Cássio votou seguindo o relator André Mendonça, formou-se a maioria de 3-0. Gilmar escolheu não votar, mas ainda havia possibilidade de Cássio mudar o seu voto. O que se esperou durante essa semana, se especulou bastante, era que o voto do Gilmar seria um recado
para a corte, teria recados para a corte e teria recados para a Polícia Federal na condução desse processo. Mas ainda assim havia um papo de que talvez o Cássio possa mudar de voto, acompanhar Gilmar Mendes e ter, por exemplo, uma prisão domiciliar para o Vorcaro. Acho que com o aparecimento dessa questão do filho do Cássio, torna um pouco custosa essa mudança de voto. Primeiro que a mudança de voto em si já seria bastante esquisita, dado o que a gente sabe sobre o caso, dada a pressão da sociedade e como a imprensa, por exemplo, está cobrindo o fato, dado que o Cássio já tornou público o seu voto na semana passada. Se um voto a favor do Vorcaro já seria estranho, você mudar o voto da semana passada seria ainda mais estranho, e agora, com o nome do filho do Cássio aparecendo, da sua atividade como advogado, o pouco tempo que ele tem advogando já numa causas importantes num tribunal em que Cássio foi desembargador por muito tempo, acho que todo esse contexto faz com que fique um pouco mais custoso para o Cássio acompanhar o Gilmar Mendes. Ele tem 25 anos, então 2, 3 anos de carreira, né, para um contrato desse tamanho realmente Sim. Chama atenção. Flávia Tavares, chega mais, boa tarde. Oiê! Boa tarde, hoje eu estou num cenário diferente. Itinerante. Estou aqui em Curitiba, pois é, estou na República de Curitiba, não, brincadeira. Estou na casa da minha irmã, aqui em Curitiba, que, aliás, aniversaria hoje, então um beijo, doutora Fernanda Tavares, a melhor cardiologista deste país, te amo, beijo. Então é por isso que eu estou nesse cenário diferenciado. Eu discordo do Magno em um ponto, hein? Já vou começar botando fogo no parquinho, porque nós não viemos para brincar hoje, não. Brincadeira, querido. Não, mas é o seguinte, eu discordo que seria mais custoso o Cássio mudar de voto depois do voto do Gilmar. Tá custoso agora que vazou a informação do filho. Mas por que eu acho que o voto do Gilmar facilitaria o voto do Cássio? Porque, em tese, o Gilmar Mendes está levando o ministro Gilmar Mendes, decano da corte, grande constitucionalista e grande figura da República, que não tem muito constrangimento em defender suas ideias, por mais que elas não tenham ressonância na opinião pública, ele poderia construir um voto, como alguns colegas nossos estão dizendo, dogmático, cheio de recados, cheio de tal, mas com alguma justificativa que parasse em pé, tecnicamente, por algum ângulo, para botar o Vorcaro em casa. E aí o Cássio poderia dizer, bom, diante dessa divergência tão bem fundamentada, eu vou mudar o meu voto. Então, assim, o caminho estaria aberto. O que eu acho que realmente... Veja, a gente tem até 23h59 para esse voto ser depositado e os outros ministros ainda revisarem. Mas eu acho que com o vazamento da informação do filho do ministro Cássio, aí o preço aumentou para ele mudar de opinião e de voto, né? Se é que ele o faria também. A gente está aqui né, assim, supondo, era o que as apurações indicavam, que era... Vocês sabem, né, em tempos assim, de escândalos muito grandes, todo mundo está plantando a sua versão das coisas para ver se consegue levar os fatos para onde eles querem, né? Então, não estou dizendo que nenhum jornalista fez isso de propósito, não, mas acontece de criar-se um clima para que tal decisão caminhe para um lado e aí as circunstâncias se apresentam e jogam a coisa para o outro. Os nossos colegas apuraram que estava se caminhando para esse 2-2. Esse 2-2 não veio de cara, ao contrário, a maioria se formou muito rapidamente, então, e aí também alguns outros colegas informaram, né, apurando os bastidores do Supremo, que o Fachin agiu para que a maioria se formasse rapidamente e mais esse estágio da crise fosse superado, né? Mas o Fachin tem, tudo indica, muito pouca ascendência sobre Gilmar Mendes. Aliás, quase nenhum ministro tem ascendência sobre o Gilmar Mendes. Então, ele não conseguiu
formar essa unanimidade. Ficou o Gilmar ali preparando esse tal voto dogmático, que foi o termo que alguns dos nossos colegas usaram, né? E que ainda não veio. E eu acho que vai vir, assim, eu acho que vai vir. Existe um pedaço dos ministros do qual o Gilmar faz parte, e não sei até que ponto lidera, né? Que está muito insatisfeito com a condução da Polícia Federal deste caso, né? Então, com o fato de que, num primeiro momento de vazamento, o foco ter ficado mais sobre o Supremo do que sobre a classe política, e esse direcionamento está deixando um pedaço do Supremo insatisfeito, e esses recados virão no voto do Gilmar. Acompanhar a eventual divergência a essa altura tá mais difícil mesmo. Aí eu realmente concordo. É bem doido, Flávia, Luísa, que a gente pense que o Supremo Tribunal Federal poderia estar mais preocupado com a ordem dos vazamentos, com a Polícia Federal, do que com um acusado de crimes bastante sérios que, pelo que a gente sabe, estava tentando intimidar jornalistas, estava tentando destruir provas, estava tentando interferir nas investigações, invadiu o sistema da justiça para saber por antecipação que seria preso, tentou fugir, foi preso no aeroporto. Então, bem, todos as justificativas que costumam basear pedidos de prisão preventiva, por exemplo, estão presentes aí. No entanto, nós estamos aqui debatendo uma possibilidade que muitos jornalistas apuraram de que haveria um empate nessa turma do Supremo Tribunal Federal, e que nós estamos discutindo a sério a possibilidade de um ministro que já votou mudar o seu voto em favor desse réu, desse investigado que tem tantas coisas contra ele. A gente está entrando num território bastante surreal, assim, da política do Supremo, em que não apenas a gente está vendo uma dinâmica entre os ministros, que fora do ar a gente comentava aqui, né, que por muitas vezes foi publicamente conflituosa, e a gente pensava na política do Supremo sob essa lógica, né, da lógica do poder interno, mas agora a gente está numa nova fase. A gente está falando da política do Supremo em relação à atitude que eles têm sobre casos que estão sendo votados ali e sobre, assim, réus investigados que têm uma atitude que não justificariam de forma alguma, na minha visão, o seu retorno ao convívio social, mesmo que fosse um benefício como a prisão domiciliar. Me parece um caso de prisão em regime fechado, se você está falando com o seu capanga para simular um assalto e quebrar todos os dentes de um jornalista, né? E se já foi preso dentro de um jato a caminho de Dubai, né? Porque eu acho que essa é a cereja do bolo, assim. Como é que você vai mandar para casa uma pessoa que tem um jato para fugir do país? E foi preso? Não, ele não só tem um jato, nem só ele demonstra vontade de fugir do país, não só ele marcou com a namorada de encontrá-la fora do país, ele tem um jato. E ele foi preso no aeroporto, entrando no jato para fugir. Então, o que mais o Daniel Vorcaro precisaria fazer para o Supremo Tribunal Federal acreditar que é um caso de pessoa que precisa ficar presa? Tem uma outra coisa que a Malu Gaspar aponta nesse texto dela para dizer que essa tentativa de empate pode ter ido por água abaixo, nessa tentativa de mudança de voto para gerar esse empate na segunda turma, que é o fato dele ter sido transferido de um presídio de segurança máxima, onde ele estava numa cela toda de concreto, os móveis de concreto, né, tudo, para uma sala da Polícia Federal, que é onde esteve já o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, a sala na Superintendência em Brasília, que é um apartamento pequeno, né? Tem ali cama, ar-condicionado e tal. O Bolsonaro dizia que fazia muito barulho o ar-condicionado, mas, enfim, tem um ar-condicionado, tem uma cama, tem toda uma estrutura lá. Então, também teria caído por terra o argumento de que ele está recebendo um tratamento desumano, absurdo, e que, por isso, ele teria que ser mandado para casa. Flávia, desculpa, eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia acrescentar que a gente está tratando também, né? Isso que o Magno apontou é muito importante e eu acho que é decorrente do fato de que, pela primeira vez, a gente está diante de um escândalo desta magnitude que envolve ou que coloca suspeitas sobre ministros da corte. Então, a gente está vendo. Eu acho que é um produto de muito tempo em que houve permissividade com comportamentos que não caíam na esfera criminal e foram consolidando essa mentalidade de dá para ir mais um pouco, nós somos inalcançáveis e tudo mais, até que se chega a um caso em que os indícios são bem mais graves, mais sérios, e aí parte deles, pelo menos, se fecha em copas e sente essa necessidade de atropelar como for necessário para proteger uns aos outros, a si mesmos e tudo mais, né? E isso é realmente muito grave. Eu acho que a gente está diante de um momento realmente sem precedentes. Então, não estou justificando o que eles estão fazendo, estou tentando imaginar a lógica ali deles. Então, assim, crises extremas exigem medidas extremas e cada um à sua maneira. O Gilmar Mendes, como eu brinquei aqui, com menos constrangimento do que alguns outros, porque é um desses protagonistas, das pessoas que foram se sentindo muito à vontade para agir dessa forma, né, extrapolando limites, extrapolando o bom senso do que a sociedade estava já apontando. Olha, poxa, esses fóruns, né, não é legal, essas palestras, e a crítica vinha aumentando de tom, e aí veio a denúncia da CBF, e aí vem o Barata, e aí o Jacob Barata, e aí e sempre indo um passinho a mais, e ele sempre com uma postura de eu dou esse passo a mais e as pessoas vão cedendo, as instituições vão cedendo e tal. Então, nós estamos perto de um esgarçamento, de um limite, de se testar até onde o Supremo vai poder ir na autodefesa dos seus membros, né? Até onde essa instituição aguenta este comportamento. Eu acho que o caso Master coloca em teste um comportamento que já vinha numa crescente, mas que chega num outro estágio. Sem dúvida, muda de patamar quando você começa a falar de comportamentos potencialmente criminosos, né? Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o meio premium. Quem assina recebe a newsletter mais cedo, a edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade, os bastidores de Brasília toda quarta no meio político, a pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.